Essa era a minha mãe. Eu acho que desde pequeno, nós éramos muito próximos um do outro. Ela sempre foi a mulher mais gentil e bondosa que eu já tinha visto, e apesar do que os outros falavam para mim, ela sempre acreditou no meu potencial, e no homem que eu poderia me tornar. Nós sempre passamos bastante tempo juntos, desde o meu nascimento. Sobre a minha irmã, ela era bem pequena na época, então não acho que ela tenha lembrança sobre. Já sobre o meu pai, nunca passei muito tempo com ele. Talvez fosse porque ele era um grande guerreiro, e eu era medroso, ou porque ele passava muito tempo fora de casa. Eu não tenho tantas lembranças de como foi essa parte da minha vida, mas posso te dizer o que lembro, e como foi. Mas que orgulho do meu filhinho, você mandou muito bem, Kozari. Aposto que tirou um 10 bem merecido. Eu me pergunto como seria se você pudesse falar comigo. Eu sei que não é comum crianças da sua idade não terem desenvolvido a fala ainda, mas pode ter certeza que você vai conseguir algum dia. Mas mesmo sem conseguir falar, você conseguiu fazer uma apresentação maravilhosa na escola e me deixou completamente orgulhosa, e aposto que se o seu pai tivesse ido, ele teria ficado orgulhoso também. Eu sei que parece que ele está de mau humor o tempo todo, mas eu te digo que quando você conhecer melhor o seu pai, vai entender o grande homem que ele é, mesmo depois de tudo que ele passou. E eu aposto que você será tão forte quanto o seu pai um dia já foi. Só lembre-se de nunca desistir, independentemente do que os outros falam para você. Mas enfim, que tal irmos para casa? Eu aposto que você está com fome. No exato momento que ela terminou de dizer aquelas palavras, ela desmaiou na minha frente. Eu não conseguia entender muito bem o que o médico dizia pela porta, já que não me deixaram entrar no começo, mas depois a minha mãe deixou eu entrar. Espera aí, o que você quer dizer com isso? Sim, eu sei que parece estranho, mas foi exatamente isso que aconteceu. Aquele cujo eu suponho que seja seu filho, te carregou até aqui, sozinho. Mas, como isso é possível? O meu menino é um garotinho de apenas 5 anos. Não faz sentido ele ter tanta força em uma idade tão pequena. Eu sei. É difícil de acreditar, mas acho que a força de vontade do garoto falou mais alto que a força física dele. Ele é definitivamente um bom rapazinho, mas eu só queria saber o porquê dele não responder as minhas perguntas. Bom, por algum motivo que os médicos da época não identificaram, o meu pequeno Kozari simplesmente não consegue aprender a falar, e eles nos recomendaram a não tentar fazer ele falar enquanto criança. Parece que independente do que a gente faça, o garoto só vai aprender a falar quando estiver mais velho. Ele já tentou falar algumas vezes, mas ele sempre se sentia mal ou machucava a garganta quando tentava, mas eu acredito nele, e assim como ele nos surpreendeu me carregando até aqui, acho que ele vai nos surpreender falando sem problema algum. Aliás, porque o meu filhote não pode entrar aqui ainda. Eu vou deixar ele entrar, mas ele não vai poder ficar aqui à noite, e só vai poder ficar alguns minutos aqui. Depois do tempo permitido, terei que pedir que um dos nossos doutores leve o seu filho para sua casa e explique um pouco sobre a sua situação. Olha só quem está aqui senão o meu filhinho. Caramba, você é mais forte do que eu imaginava. Kozari, você é incrível, sabia disso? Se eu estou bem, eu estou ótima, por mais que ainda não consiga dormir bem e esteja com essa dor no peito. Eu acho que em poucos dias posso me recuperar e voltar a cuidar de você e da sua pequena irmãzinha. Espero que o seu pai venha me visitar de vez em quando. Ele é um cara muito preocupado com o meu bem-estar e também é muito emotivo quando me vê mal. Então acho que ele não vai ter forças para vir aqui sem chorar. E é claro, eu sei que ele é muito ocupado com os treinamentos dele, mas independente de qualquer coisa, eu quero que você me prometa que vai continuar amando ele, mesmo vocês não sendo muito chegados. Eu sempre quis ver vocês juntos, como pai e filho. Eu sei que você não pode ficar aqui por muito tempo como o médico disse, mas antes de você ir eu queria te mostrar uma coisa. É um presente que eu quero que você guarde com carinho.
Vamos, sente-se ao meu lado. Desde a minha infância até a minha adolescência eu li este mesmo livro repetidas vezes. Ele é chamado de As Histórias de Avalon. Fala sobre um guerreiro protetor de Avalon, que era muito medroso, porém ao mesmo tempo muito corajoso. Ele tinha medo de ir às batalhas, mas ele sempre ia pois sabia que era o certo a se fazer. E, por mais que no começo ele fosse fraquinho, ele nunca se deixou desistir e sempre continuou treinando até ser o mais forte de sua época. Mas mesmo assim, ele nunca deixou a arrogância dominar o coração dele, e nem o ódio pelos seus inimigos. Pelo contrário, ele era um garoto gentil e piedoso, que fazia o certo não porque estava certo, mas sim porque era o certo a se fazer. Existem vários livros falando sobre a história de guerreiros de Avalon, mas eu acho que esse foi o que mais me pegou. O seu nome foi baseado no nome do protagonista desse livro. Quando você estiver com dúvidas do que fazer, leia esse livro e sempre vá na direção certa. Senhora, o seu filho precisa ir. Toma Kozari, fique com o livro. Vou ficar te esperando atentamente. Venha me visitar, por favor. Eu não consigo identificar muito bem o que é. Esses sintomas nunca foram vistos antes em Avalon, e pelo que nossos médicos estrangeiros disseram, nem em nenhum planeta do universo. Eu não sei se exista algo que possamos fazer, porém, analisando o conjunto dos sintomas, sinto que temos quase todos os ingredientes para fazer uma cura. O problema é que o último ingrediente é algo que nunca vi na vida. Alguns chamam de essência da planta dos Avalonians, mas eu sempre pensei que fosse algo inventado de uma história infantil. Depois de ouvir aquilo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: preciso sair daqui e achar esse último ingrediente para criarem uma cura para a minha mãe, e foi exatamente isso que eu fiz. Ei, garoto. O que você pensa que está fazendo? E por que está fugindo daquele médico? Meus pêsames, garoto. Mas eu não acho que posso te ajudar. Oh, espera. Eu acho que conheço um cara que pode falar sobre isso. Espere só um segundinho que eu vou ligar pra ele. Blá, 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 blá. Então, tem um garoto aqui. Está querendo saber sobre aquela planta que tem naquele livro infantil que você se amarra, tá ligado? Toma, garoto. Fala com ele e depois me devolve o celular. Então, você é o garotinho que quer saber sobre a essência da erva de Avalon, não é? Tudo bem, então. Vou contar um pouco para você. Em um conto infantil perdido há muito tempo atrás, chamado de As Histórias Escondidas de Avalon, é citado que, na época, no tempo da floresta, tinha um lugar onde nasciam plantas que poderiam curar qualquer tipo de doença. Ela é uma planta azul e brilhante. Acho que esse é o máximo de informação que eu tenho, garoto. Mil desculpas, mas boa sorte para você. Você vai precisar. Logo após isso, eu fugi do lugar e fui procurar em todos os templos da floresta antigos que eu conhecia. De nada. Eu tentei muitas vezes, e quando eu digo muitas, foram muitas mesmo. Eu fui em todos os templos que eu conhecia pelos estudos da minha escola, mas eu não conseguia achar aquela planta específica. Eu achava plantas escondidas nos templos, mas nenhuma era azul e brilhante, assim como a história dizia. Independente do meu esforço, eu estava completamente desesperado para salvar a minha mãe. E como eu te disse anteriormente, esses monstros das ilusões estão espalhados por Avalon. Eu não conseguia me sentir bem enquanto estava sozinho naqueles templos, pois estava sendo seguido por um deles, que independente de onde eu estivesse, ele estava me perseguindo também. Mas felizmente eu consegui o despistar e achar o último templo. Eu finalmente tinha achado. Olhando pela fechadura da porta eu poderia ver claramente que aquelas eram as rosas, até que finalmente esse robô idiota chegou até mim. Ei, garoto, temo te dizer, mas só olhando, você não vai conseguir abrir essa porta. Sim, eu estou falando com você. Pelo visto, você está aqui para pegar uma planta dos Avalonians, não é? Boa notícia. O último homem que veio aqui me programou para ter uma chave com controle de voz. Então tudo que você precisa fazer para abrir essa porta é falar em uma frequência alta.
sabe que socar essa parede não vai mudar nada, não é? Aquela frase me destruiu completamente. O robô estava certo. Por mais que eu fosse forte, muito mais forte que a média, eu não iria causar dano algum àquela parede. E eu já estava há horas batendo ali. Então, ao lembrar da minha mãe e de que a vida dela estava em risco, eu tentei finalmente reunir todas as minhas forças restantes para conseguir. Ei, olha, se não é o pequeno Kozari. Tudo bem com você, meu filho? Eu fico feliz que você esteja aqui. Muito obrigado por cuidar de mim nos momentos bons e ruins da mamãe. Ok, eu sei que você é um menino bom e vai conseguir se tornar um homem bom. Mas para isso eu preciso que você seja forte em momentos como esse e não chore. Ok, meu filho? A vida é feita de momentos bons e momentos ruins. E cabe a você escolher quais vão te marcar mais. Por favor, nunca perca esse sorriso que me deu alegria em tantos dias ruins. Eu preciso que você se lembre de mim quando estiver pensando em desistir e nunca deixe nada disso te abalar. Pode parecer difícil quando outros garotos zombam de você, mas ignore essas pessoas que não se importam com você. E pense nos momentos bons quando se sentir sozinho. Eu sei que esse é um péssimo momento para você aprender isso, principalmente com tão pouca idade, mas infelizmente é assim que a vida é. Por favor, não pense que isso é um adeus, mas sim um até breve. E também não pense que eu estou sofrendo agora. No lugar onde eu irei, só restará a paz. Eu sei que pode parecer que eu estou te abandonando, mas a verdade é que eu não escolhi isso. E é uma pena que você e a sua irmã tenham que viver sem uma mãe. Mas eu acredito que você vai conseguir, Kozari. Você sempre consegue. Eu confio em você, meu filho. Eu confio em você.